Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo porque hoje é a celebração da solenidade de Pentecostes, da festa de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus Cristo. E eu queria falar um pouco sobre essa festa e sobre o Espírito Santo à luz dos nossos ensinamentos de Um Curso em Milagres, tá? Então, o que vem a ser a cerimônia, a solenidade de Pentecostes, né? Ela celebra a vinda do Espírito Santo, que foi narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e confirma a realidade da presença, poder e comunhão de Deus com o seu povo, né? Pois Deus promete estar junto daqueles que creem, e isso acontece através da vinda do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito de Deus vem habitar nos crentes. Daí Pentecostes, porque esse prefixo pente é 5 em grego, né? Então, 50 dias após a ressurreição de Cristo. E aí, em João 14, versículos 16 e 17, diz assim: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará em vocês", né? Então não é isso? O Espírito Santo não é a voz por Deus, não é a lembrança de Deus em nós, né? E aí João narra a descida do Espírito Santo um pouco mais adiante, né? Ou melhor, em Atos dos Apóstolos é narrada, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí, ao recebermos o Espírito Santo, recebemos os dons do Espírito Santo, né? E o que vem a ser os dons do Espírito Santo? São 7 dons. Sabedoria, entendimento, conselho, ciência, piedade, fortaleza, temor a Deus, né? Então vamos comentar cada um desses dons aqui rapidinho, à luz de Um Curso em Milagres. Eu botei os dons lá atrás, no perfil do Instagram, depois se vocês quiserem vocês procuram, tá lá, tem uns 3 meses que eu coloquei, né? E aí vamos ver o que significa cada um desses dons à luz do nosso ensinamento, que todos que estão aqui, né, imagino que acreditem que realmente Um Curso em Milagres foi ditado por Jesus Cristo. Isso para mim, quanto a isso, não há dúvida para mim. Isso eu senti no meu coração no dia em que eu peguei o livro pela primeira vez, né? Então o primeiro dom seria o dom da sabedoria, que o Espírito Santo nos dá. Isso aqui é um texto de um padre católico, tá? Que eu tô lendo só a colocação dele para depois fazer a minha colocação depois, mas para não falar nada equivocado para vocês, é o texto do padre Camilo. E ele diz assim: sabedoria é o dom de perceber o que favorece e o que prejudica o projeto de Deus. Então a sabedoria é o dom que o Espírito Santo me dá, de eu saber discernir o que está de acordo com o sistema de pensamento dele, Espírito Santo, e o que está de acordo com o sistema de pensamento do ego, né? Então nós, com sabedoria, Nossa Senhora, sabedoria é uma coisa da qual precisamos muito, né? Ela facilita muito as nossas vidas. O segundo dom é o entendimento, dom que nos ajuda a penetrar no íntimo das verdades reveladas por Deus e entendê-las. Então, o Divino Espírito Santo, ele nos apoia a gente entender o que Deus realmente estava querendo dizer num texto sagrado, por exemplo, né? A receber um entendimento do que são as verdades de Deus, né? Do que é realmente a verdade, que é uma coisa só, né? Então, esse seria o dom do entendimento. Tudo a ver com o que a gente fala nas lições de Um Curso em Milagres, né? E eu queria chamar a atenção para vocês que não por acaso
no dia de Pentecostes, hoje, em que celebramos Pentecostes em 2021, estamos revisando a lição 125, que diz: em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Quem me traz o verbo de Deus? O Espírito Santo, nessa língua de fogo que está acima da minha cabeça, né? E que eu hoje, quando meditar, eu posso imaginar que essa língua de fogo está em cima da minha cabeça. E, inclusive, eu posso pedir a ela que transmute, que queime todas as minhas ilusões, todas as minhas crenças equivocadas a respeito do que vem a ser a realidade, do que vem a ser Deus, do que vem a ser o próprio Espírito Santo, ok? O terceiro dom seria o dom do conselho, que é o dom de saber discernir caminhos e opções na vida, de saber orientar e escutar. Olha que lindo! Então, eu saber escutar o aconselhamento que vem do Espírito Santo, que é a voz por Deus, que é a lembrança de Deus em mim, e eu saber também aconselhar, eu saber orientar, porque de repente uma pessoa, um amigo, o meu seguidor tá aqui, ele tá me vendo e eu tenho que saber o que eu tô falando. Então, que eu receba hoje o dom do conselho, né? Que é não apenas saber escutar e saber receber essa verdade, né, que o Espírito Santo está trazendo para mim, mas também eu saber transmitir na hora em que eu for orientar alguém. Esse alguém pode ser também um filho, né? Pode ser um amigo, enfim. Então seria o terceiro dom, o dom do conselho. O quarto dom seria o dom da ciência. E ele diz assim: o dom que leva o homem a perceber a presença de Deus em cada ser criado, né? E eu diria que é mais, é o dom que leva Deus a perceber, segundo um curso em milagres, é a presença de Deus em todas as pessoas, fatos, situações, acontecimentos da minha vida. É o dom da ciência, é o dom da consciência. É o dom da consciência de que esse é um mundo governado por Deus, né? E que se eu me abrir para manifestar esse mundo, deixar Deus manifestar esse mundo através de mim, eu acabo com um mundo 3D do ego, né? Então é a consciência de que tudo está em Deus, como nós vimos em várias lições anteriormente esse ano, né? Então esse seria o dom da ciência. O dom da piedade. Ele diz assim: esse é o dom que nos motiva a estarmos sempre abertos à vontade de Deus e procurarmos agir na força do seu amor, né? Então o dom da piedade é eu me dispor a me abrir para receber a vontade de Deus na minha vida, né? E obviamente também me abrir para perceber essa vontade de Deus em tudo aquilo que está me acontecendo, né? Esse seria o dom da piedade, né? E por fim, o dom do temor a Deus, que ele próprio diz aqui, né? Ele diz assim: não é o temor por medo do castigo, mas é um dom que nos leva a amar a Deus tão profundamente que procuramos nos afastar de tudo que possa ofendê-lo, numa visão católica, né? Então, esse temor a Deus, numa visão de um curso em milagres, eu diria para vocês que ele é assim: eu ter humildade de me colocar no papel de filho, eu abaixar a minha cabeça para Deus, né? Eu sair da ilusão de que eu sou Deus. Eu não sou Deus, eu sou a filha de Deus, eu sou o filho de Deus. E aí, com muita humildade, eu abaixo a minha cabeça para esse Pai que está me trazendo as circunstâncias da minha vida que vão me ensinar, que vão me corrigir, que vão me tornar um ser humano melhor, que vão me ajudar a desenvolver as virtudes que eu ainda não tenho, que vão me ajudar a eu me libertar dos meus defeitos de caráter, que vão me ajudar a eu melhorar como ser humano, né? Então esse seria o real temor a Deus, né? Não o medo de um Deus vingativo que vai me punir porque eu estou equivocadamente criando a partir do ego. Não, mas eu receber essa consciência de que eu sou filho, né?
E diante da realidade, eu não vou lidar com a realidade com resignação. Ah, tá bom, então essa é a vontade de Deus. Não, eu vou lidar com a realidade com aceitação, porque eu estou vendo e não estou negando o que está acontecendo, mas eu vou lidar de uma forma proativa, porque eu vou falar assim para Deus: então ok, Deus, então o que você quer que eu aprenda com essa situação? Então qual é a correção que você tem para mim aqui nessa situação? E eu vou agir de acordo depois que eu receber esse conselho, depois que eu receber essa orientação, depois que eu souber o que é para eu fazer, né? Então esses são os 7 dons do Espírito Santo que estamos recebendo hoje. Estamos celebrando hoje, né? O recebimento desses 7 dons que acompanham o Espírito Santo. E tem uma parte que ele diz aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês, num texto que ele diz aqui que é muito bonito. Ele diz que nós não vamos mais estar sozinhos, né? Ele revela aqui, através da mão de Deus, que chegou um poderoso e grande presente para cada um de nós. E o que chegou? A nossa consciência do Espírito Santo, né? Por isso que ele diz que não é para todo mundo, é só para aquele que crê. Não é para todo mundo, não é porque não foi dado a todo mundo. É porque foi dado a todo mundo, mas nem todo mundo vai receber, porque nem todo mundo crê, né? Nem todo mundo está nesse caminho de receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai ter outros nomes em outras religiões, né? Mas aqui, como a gente é cristão, então ele tem o nome de Espírito Santo, mas ele é essa ponte que nos coloca em contato com Deus, né? E é o que Jesus diz, que então Deus vai ficar com a gente o tempo inteiro, a gente vai receber um outro guia para que fique com a gente o tempo inteiro, né? Deus não nos abandonou, essa é a mensagem do dia de hoje, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui o que ele disse. Peraí, eu tô olhando aqui num site, a descida do Espírito. No Pentecostes houve o cumprimento da promessa de Jesus, de que ele não deixaria os seus seguidores sozinhos. Então isso está em João 15, versículo 26. Além dessa, outras profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com a vinda do Espírito Santo. Então ele fala aqui também da festa de Pentecostes no Antigo Testamento, né? Ela não é uma coisa que acontece nesse dia, desse acontecimento específico, né? Aí ele diz Joel 2, 28 a 29, Isaías 44, versículo 3 e Ezequiel 39, 29. Através desse maravilhoso cumprimento das profecias, o dia de Pentecostes deu uma prova inquestionável da verdade das promessas de Deus, profecias do Antigo e do Novo Testamento, da realidade do Evangelho e da missão do Cristo, porque o Espírito Santo é quem os faria lembrar das palavras de Cristo e revelaria o significado da sua mensagem, e da verdade de Cristo aos corações dos salvos. O Espírito Santo testifica no nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que somos filhos de Deus também, né? Então é muito bonito. E aí a gente recebe o Espírito Santo também para a gente poder difundir, né? E aqueles crentes que todos chegaram lá e receberam o Espírito Santo, eles se tornam mensageiros dessa palavra de Cristo, né? E é nesse ponto que a gente está recebendo também para poder dar. E dar o quê? Dar através do nosso exemplo, dar através da nossa transformação, dar talvez através da nossa fala, do nosso conselho, né? Mas aí a gente recebe o Espírito Santo e a gente pode se abrir para receber o Espírito Santo hoje e pedir a Ele que Ele desça sobre nós e que Ele nos ensine a falar muitos idiomas, mas acima de tudo, que Ele possa nos ensinar, nos capacitar a que a gente possa falar o idioma do amor, que é o idioma de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? Então eu desejo a vocês um excelente domingo de Pentecostes. E se Deus quiser, nós vamos nos ver novamente amanhã. Um beijo, querido. Um beijo imenso, meus queridos.